A irmã Luzia Santiago e José Mauro, ambos do Rio de Janeiro, na web rádio Cristo Consolador, apresentaram um programa simplesmente imperdível. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos convidar você para ficar conosco aqui na página Estação da Luz Espírita, onde você vai encontrar o acervo que atende às suas necessidades. O nosso objetivo é divulgar a doutrina. E é por isso que reproduzimos aqui os programas da web rádio Cristo Consolador, da web rádio Estação da Luz de Natal, a programação que atenda às suas necessidades. Além de palestras, entrevistas, músicas, livros da codificação, livros suplementares, você encontra o acervo que atende às suas necessidades aqui na página Estação da Luz Espírita. Queremos agradecer a sua companhia e vamos mais um programa espírita, Viver no Mundo, reflexões espíritas sobre temas atuais. Como ser pacífico hoje, com Luzia Santiago e José Mauro na web rádio Cristo Consolador. Muito obrigado pela companhia e vamos ao programa. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador no programa Viver no Mundo. Esse programa que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas, para fazermos refletir um pouquinho sobre os dias atuais, os temas atuais, aqueles temas que estão no nosso dia a dia, mas sob uma visão espírita. Eu sou Luzia Santiago, boa noite a todos, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, irmãos queridos, obrigado por nos acompanharem, prestigiarem a nossa web rádio Cristo Consolador. E vamos a mais uma noite de estudo, né? Graças a Deus. E não esqueçam de dar o like, dar o ok, o joinha, acionar o sininho para sempre ser avisada a cada vez que tem uma transmissão. Não esqueça, isso é muito importante, inclusive para a divulgação da rádio. E a gente precisa do apoio de vocês. E antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos fazer a nossa prece. Zé Mauro, você faz por nós? Sim. Vamos então, irmãos, elevar os nossos pensamentos, apaziguar os nossos corações, o nosso espírito, nos conectando com a espiritualidade maior, dando graças a Deus e a Jesus. Senhor, contando com a Tua misericórdia, Teu imenso amor, sabemos estarmos acompanhados nesse momento dos nossos mentores, e dos instrutores da luz, que nos auxiliarão em mais esse momento de estudo. Que nós possamos, Pai, fazer jus a tanta luz que vem sobre nós. Pai amado, querido Mestre Jesus, que possamos ter momentos de paz, de aprendizado, uma tranquilidade de quem sabe que estamos aqui no esforço de adquirir um pouco mais do conhecimento dos seus ensinamentos. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Então, vamos lá ao nosso tema de hoje. Vamos falar sobre como ser manso e pacífico num mundo que aparentemente é tão agressivo. Porque a nossa vida, né, a vida de todos nós, tem altos e tem baixos. E quando estão naquele período mais baixo, nós podemos fazer uma pergunta, né, que passe mesmo que rapidamente pelas nossas mentes. Por que eu estou passando por isso? Ou por que fulano sofre tanto? Será que há alguma utilidade no sofrer? Será que nascemos predestinados para sofrer?
No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem bem-aventurados os aflitos. E essa passagem, ela nos lembra que a aflição faz parte do pacote. E a forma pela qual lidamos com essa dificuldade é que nos levará ao desequilíbrio ou ao equilíbrio emocional. E se nós conseguirmos trocar o porquê para o para quê, ou seja, por que eu sofro, pelo para que eu sofro isso, nós conseguiremos passar pelas intempéries da vida com mais mansuetude, com mais paz. Então, a gente tem que perguntar, por que eu estou passando por isso? Para quê? Qual é o ensinamento que eu tenho que absorver nessa passagem, né? Nessa intempérie? Eu acho mais bonitinho falar que não pesa tanto. Jesus, quando ele encarnou entre nós, ele sofreu. Ele sofreu injúrias, difamação, agressões físicas, agressões verbais. Ele foi insultado, torturado até a morte, né? Mas em nenhum momento Jesus perdeu a candura, Jesus perdeu a ternura, Jesus perdeu a paz ou a mansidão. Em nenhum momento ele deixou de amar, mesmo dos seus algozes. Ele continuou oferecendo amor, mesmo àqueles que o maltratavam, que o tratavam com ódio, que não gostavam dele, que queriam o fim dele. Ele é o modelo e guia da humanidade. A agressividade e a força bruta, eles podem até trazer resultados rápidos, mas eles não são duradouros. Um exemplo, a Inquisição, a Cruzada, a Noite de São Bartolomeu, adiantou alguma coisa? Não, porque a violência, ela pode até inibir ou obrigar alguém a fazer determinada coisa ou não fazer determinada coisa, ou seja, impor alguma forma ali, algum modo de conduta, mas não conscientiza ninguém, porque a pessoa pode fazer por obrigação, porque está ali, tá cansado, não quer apanhar, então acaba cedendo. Mas a consciência dela, o pensamento dela, continua o mesmo, não altera em nada. Agora, a mudança que fazemos através da paz, ela é um processo mais longo, mas também é um processo duradouro e eficaz. E se pararmos para lembrar que somos espíritos imortais, esse imediatismo, né, que a violência é o imediatismo. Eu quero resolver, estou contrariado, vou lá e agrido. Quando a gente percebe que tudo isso é muito efêmero, que nós somos espíritos imortais e que Jesus encarnou para nos ensinar a amar, tudo isso perde o sentido. Tudo isso vira balela. E aí nós nos sentimos até um pouco ridículos, né, por ter agido com uma certa violência. Ontem mesmo, né, nós tivemos, antes de ontem, né, hoje é terça, antes de ontem, nós tivemos o exemplo, né, na entrega do Oscar, né, uma agressão desnecessária que poderia ter sido resolvida, ele se posicionado, né, sem ter agredido o outro, né, o outro não precisava ter agredido verbalmente e ele não precisava ter agredido fisicamente, mas ele poderia ter se posicionado, né, verbalmente, e aí sim, naquela noite ele teria ganho 2 Oscars, né, um moral e um físico. Mas a gente precisa aprender a tratar o outro como nós gostaríamos que nós fôssemos tratados. Todo mundo gosta de ser tratado com educação, mesmo quando a gente não corresponde à altura. E é certo que o dia a dia, ele nos coloca, né, à prova o tempo todo. Né? É uma fechada no trânsito, é uma fila que a gente enfrenta no banco ou no supermercado. Mas como sermos mansos e pacíficos em meio a tanta violência? Seja ela física, seja ela verbal, seja ela emocional. Porque nós sabemos que há caso também de violência emocional, né? A pessoa fica ali
naquele assédio moral. Então, como ser pacífico dessa forma? Desse jeito, encarar a vida, lembrando sempre dos ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como sermos mansos e pacíficos nos dias atuais. Não é, Zé Mauro? Exatamente. Algo muito difícil nos dias de hoje, né? Mas eu quero começar citando uma frase do Mestre Jesus, onde ele diz que não basta ter leite e mel nos lábios, se o seu coração está cheio de ódio. Isso nos leva a concluir que está falando da hipocrisia, né? Aquela pessoa que parece uma coisa e a outra por dentro. E muitas vezes nós encontramos, né, pessoas que nos parecem muito boas, mas pode ser apenas o que podemos chamar de verniz social. Aquele verniz por fora, mas por dentro não é nada daquilo, né? Porque a boa educação, ela nos ensina, né, a nos apresentarmos bem, a sermos educados, né, e parecermos pessoas boas, né? Mas, na verdade, nós não conseguimos enxergar o coração das pessoas. Nós vamos conhecer a pessoa, na verdade, pelos seus atos. Como sempre falamos, né, na doutrina, a gente repete muito isso, o exemplo mostra aquilo que somos, a forma que agimos, na verdade, e não o que falamos, como nos apresentamos. Por isso nós dizemos sempre que o exemplo ensina mais do que palavras, né? Porque quando você é visto dando exemplo, aquele que está ao seu lado, ele vai assimilando muito mais do que você, blá, 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 tem que ser assim, assim, né? Quando nós vemos uma pessoa diante de uma discussão, diante de alguém que discorda de um pensamento seu, de uma afirmação sua, e essa pessoa agir com brandura, agir com tranquilidade, com sabedoria, aí nós percebemos que essa pessoa é uma pessoa pacífica, né? Ela não reage, como a Luzia já comentou aí, de uma forma, né, como esse nosso artista de cinema aí podia ter ido lá e reagido de uma forma um pouco mais pacífica, né? Se colocar, como disse a Luzia, sem aquela agressão. Mas isso é tudo que é muito difícil no mundo de hoje, né? Não é fácil. A gente, quando se vê, está se envolvendo num ato nada pacífico, né? Ou talvez numa agressão. E é por essa guerra que se transformam debates simples e muitas outras coisas que poderiam ser resolvidas com apenas um diálogo, né? E as pessoas reagem brutalmente. E bastava dialogar, respeitar a opinião do outro, ter um pouco de boa vontade, ambos, né? Claro, para chegar ao entendimento. Muitas vezes são aquelas pessoas que a gente chega a comentar assim, poxa, fulano se transformou, né? Não queira nem ver ele brabo. E engraçado que às vezes a gente fala isso até meio que num tom de elogio, né? E ele reagiu, você tinha que ver, né? E, infelizmente, não é nada bonito essa reação grosseira, né? E aí está o momento, a situação, é nessa hora que nós vamos perceber quem é pacífico, quem é uma pessoa já mais branda, com o coração mais doce, e quem não é. Mas, na verdade, a própria sociedade, nós somos educados a reagir a uma provocação. Nós vivemos numa sociedade de tanta concorrência, até a criança, muitas vezes, aquele filho chega em casa e diz, o amiguinho me bateu, me deu um tapa. E aí? Os pais dizem, mas você revidou, né? Deu outro nele. Eu passei uma situação, nem posso dizer que engraçada, né? Uma situação que me marcou na infância, porque meus pais me orientaram direitinho. Tinha um amigo meu na turma, éramos pequenos,
primeiro ou segundo, terceiro ano primário, não lembro. E ele me deu um tapa, me bateu, eu comentei em casa e eles falaram, olha, se ele te bater, você fala com a professora. E nós estávamos na fila, formados para sair da escola. Ele me deu um tapa, eu saí da fila, fui lá na frente, professora, lembro até o nome dele, o Sidney me bateu. Ela, na hora, me deu uma bronca, volta para a fila, cala a boca, vai para o teu lugar. Aí eu não sabia o que fazer. Falei, poxa, meus pais mandaram. Mas aí ela era uma professora muito bacana, muito legal, devia estar num mau momento, preocupada com outras coisas, mas a gente tem que ter muito cuidado com as nossas reações, ainda mais com crianças, né? Muito bem. Nós estamos falando de ser pacífico, né? De ser tolerante, mas isso aqui não tem nada a ver com ser bobo, ser pacífico, manso, não tem nada a ver com baixar a cabeça, e ser um banana, como se diz na gíria, né? Ser manso e pacífico não significa nada disso. Eu vou contar aqui rapidamente um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás, porque eu estava namorando a mãe das minhas filhas, quer dizer, tem algum tempo. E era Natal, e meu pai sempre fez a festa de Natal na nossa casa, a família toda vinha para a nossa casa, mas naturalmente eu fui na casa dela e fiquei lá até muito em cima da hora, sei lá, saí de lá quase meia-noite e tinha que vir para casa correndo, porque tinha amigo oculto, etc. E eu saí, ela morava no Catumbi, ali subindo para Santa Teresa, e eu saí e peguei a Presidente Vargas. E eu vinha na pista central, não tinha ninguém, Natal, quase meia-noite, não tinha ninguém na rua. A Presidente Vargas vazia. De repente, um carro me cortou, porque ele queria pegar a agulha para pegar a pista lateral. Quem vai pegar ali, Francisco Bicalli, quem é do Rio de Janeiro, sabe o que eu estou falando. E eu tomei um susto. Me veio essa cólera na hora. Eu abri o vidro do carro, emparelhei com ele, eu na pista central, tinha um canteiro, e ele na pista lateral. Quando eu enchi o pulmão, que eu ia soltar os piores nomes do meu dicionário de palavrões, né? Ele botou o braço para fora antes que eu falasse qualquer coisa e gritou, Feliz Natal, Feliz Natal. Mas, num tom, ele me quebrou de tal forma que eu até olhei e respondi Feliz Natal. Parece uma coisa simples, mas eu estou contando isso aqui depois de tantos anos, porque eu diria que esse cidadão ele não foi só manso e pacífico, porque ele podia apenas não revidar, até ouvir meus xingamentos, seguir em frente, mas não, ele foi, eu diria que, um pacificador, porque ele me atingiu na forma do bem, né? Me deu uma lição. Dali em diante, eu passei a pensar todas as vezes que me dava vontade de xingar alguém, principalmente no trânsito, né? De discutir, mas ficou tanto que eu estou contando aqui hoje, porque isso nunca mais saiu do meu espírito. Eu não digo que eu não tenha feito, não tenha tido alguns momentos, né? Que me exacerbei, mas de maneira muito mais branda, talvez, porque eu sempre me lembrei desse fato. E eu agradeço esse homem, esse desconhecido, esse ser humano, como um grande professor. Um professor que eu tive que, em apenas segundos da minha vida, me trouxe um aprendizado que vai durar para a minha vida toda. Porque, como eu falei, isso veio para o meu espírito. Eu vou levar isso comigo para a vida aqui e lá. E vocês vejam, né? Como é importante isso, né? Como a gente, num momento desse, agindo com brandura, a gente pode ensinar, modificar, contribuir com o nosso irmão. E eu já contei essa história várias vezes em outros estudos, né? Com você, Luzia. É que tem pessoas, né, que são verdadeiras cascas de banana. Elas estão ali no meio do nosso caminho para ver se a gente escorrega, né? São provas mesmo, a gente tem que ficar ali atento para ver se vai pisar naquela casca de banana e escorregar ou se vai dar uma desviadazinha, né? São cascas de banana no nosso caminho, porque
ser brando e ser pacífico é um exercício, né? É um exercício, porque a vida, ela nos convida o tempo todo ao contrário. Então, nós temos que refletir, o que eu ganho com isso? Ou melhor, quem é o primeiro a ser prejudicado com a minha ira? Eu, né? Não tem outro. Eu que fico ali remoendo. Tem até uma historinha, já que hoje é dia das historinhas, né? E a gente vai contar aqui algumas. Tem uma historinha que fala assim: vinha o mestre, né, com seu discípulo, e aí tinham que atravessar um rio. E aí tinha uma mulher e falou assim: eu não consigo, o senhor me atravessa? Aí ele foi, pois não, botou a mulher nos ombros, carregou, atravessou aquele riachozinho, né? Aquele pedacinho ali, aquele córregozinho, deixou ela ali e seguiu. O discípulo, quando viu aquilo, ele ficou inconformado. Que absurdo, uma mulher como é que faz uma coisa dessa? E veio remoendo. E aí lá, e continuaram o caminho. Aí quando chegou um certo tempo, lá para frente, ele não aguentou e falou assim: mestre, olha só, que absurdo. Aí descarregou, né? Que absurdo. Ela pediu para o senhor atravessar. Ele falou assim: meu querido, eu deixei ela lá na beira do rio, você está recarregando ela até agora com você. Então, é isso que a gente tem que pensar. Essas raivas que a gente vai alimentando, né, que a gente fica ali, a gente cria até uma novelinha, né, na cabeça. Não, porque se a pessoa falar isso, eu vou responder assim. E aí, se ela responder, cria uma discussão que às vezes nunca nem vai acontecer, ou porque não encontrou a pessoa, ou é uma pessoa que nem essa do Zé Mauro, que você vai lá doido para revidar, e a pessoa simplesmente diz desculpa, perdão, ou um Feliz Natal, né? Como foi o caso do Zé Mauro. Então, cuidemos das nossas cascas de banana, né? Que são muitas que tem no nosso caminho. Porque a pessoa agressiva é aquela que está na zona do medo, né? Ela está se sentindo acuada, ela não tem argumentos. Então, como não tem argumentos, agride. Quando alguém está nessa zona, ela não consegue pensar com clareza, não consegue enxergar com discernimento o que está acontecendo. Tem aquele dito popular que fala assim, como é que é? Aquilo me deixou louco de raiva. Olha a expressão, louco de raiva. Ou senão, fiquei cego de ódio. E a gente fica mesmo louco de raiva, porque a gente perde o raciocínio, a gente perde a administração dos nossos pensamentos, o gerenciamento dos pensamentos. E cego de ódio, porque a gente não consegue enxergar mais nada. E acaba se prejudicando principalmente. E prejudicando o outro e, às vezes, quem está em volta, né? Assistindo, os familiares, às vezes. Então, a pessoa que está nessa zona de medo, ela não consegue agir, apenas reagir. Ela não consegue ser criativo, tipo, eu estou nessa situação, o que eu faço para sair? Não, vai só reagindo com agressividade. Se sente acuada e diz que a melhor defesa é o ataque, então vai lá e ataca. Quando, na verdade, a melhor defesa, a gente já aprendeu, que não é o ataque. Agora, quando a pessoa sai dessa zona de medo, ela entra numa zona de aprendizado. É onde conseguimos identificar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós conseguimos entender que tanto eu como o outro estamos num processo evolutivo. E nós temos que respeitar esse estágio no qual o outro se encontra. E respeitar e aceitar também o estágio no qual eu me encontro. É questão de respeito. Da mesma forma que o Mestre Jesus, ele nos respeita, né? Ele sabe, ele veio há 2000 anos atrás, falou tudo o que tinha que falar, e nós, cabeças duras, né, não entendemos, não escutamos e repetimos no erro, mas ele sabe.
da nossa dificuldade, ele respeita ali o nosso grau de evolução, pequenininho, né? O nosso pequeno grau de evolução. Tanto que ele tem uma passagem que ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou outra que diz: eles não são maus, apenas ignoram as suas leis. Então, ele até entra na nossa defesa. E, na verdade, é isso, como Jesus, ele olha a gente, sabendo que nós ainda somos ignorantes, no sentido de ignorar as leis do Pai, de absorver os seus ensinamentos como deveriam ser absorvidos. Então, ele sabe da nossa limitação e respeita, porque ele também sabe que isso é uma questão passageira. Todos nós nascemos simples e ignorantes e nos tornaremos anjos, seres de luz, seres perfeitos. Mas isso tem um tempo, né? Tem um percurso a ser percorrido, tem um caminho a ser percorrido. E ele sabe disso. E ele espera pacientemente, amorosamente, que nós percorramos, cada um na sua velocidade, até todos nós atingirmos o nosso destino, que é sentar ao lado de Deus Pai. Respeitar a velocidade de aprendizado de cada ser, nosso e do outro. Aprendemos a não viver na angústia do passado e nem na ansiedade do futuro. E quando a gente fica se cobrando muito, não se aceitando, a gente fica na angústia do passado, né? Porque a gente fica, porque eu errei, porque eu fui isso, porque foi aquilo, porque o outro errou, porque o outro fez aquilo. Angústia, que não nos leva a nada. E também aquela ansiedade do futuro, como vai ser no futuro, mas se fizer isso, eu vou revidar. E vai se consumindo de uma tal forma que acaba esquecendo de viver e de fazer o plantio saudável do presente. Apenas viver no presente, qualificando a nossa semeadura. É isso que nos traz o equilíbrio e a maturidade emocional. É disso que nós estamos falando, dessa maturidade emocional. É saber que o outro pode agredir porque ele está num momento ruim ou porque ele ainda não conseguiu entender quais são os ensinamentos, ou melhor, qual é o ensinamento maior que Jesus nos deixou, que é o amor, né? A Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, amar o outro e amar a nós. Então, quando a gente está ainda nessa fase de não compreender, a gente não consegue passar o amor que a gente tem dentro de nós, mas existe um amor enorme dentro de nós. Está lá, congelado, paradinho, a gente tem que dar uma limpezinha, né, dar uma sacudidela, fazê-lo reviver e começar a exercitar esse amor, a expandir esse amor. E assim é que funciona, é entender. Existe uma frase que diz, é o são que tem que ceder. Então, se eu consigo perceber a limitação do outro, então sou eu que tenho que ceder. Eu não preciso ter a razão, eu preciso ter a paz. Então eu cedo porque eu sei que não é o momento, quando chegar o momento, aquele ouvido vai ouvir, aqueles olhos vão ver. Eu também, como passagem do Evangelho, falo por parábolas, porque tendo ouvido vocês não ouvem, e tendo olhos não enxergam, somos nós. Então, em graus diferentes, e é isso que a gente tem que respeitar, o nosso grau e o grau alheio. É um exercício, porque tem muita casca de banana no meio do caminho. Né, Jamal? Isso mesmo, e você comentou que hoje é a noite das historinhas, mas a historinha que essas histórias reais é o exemplo que ensina, né? Como eu comentei aqui. E me veio em mente, eu não ia citar, mas vou falar rapidamente, aquela do Divaldo, né, que você conhece, alguns dos nossos assistentes devem conhecer, que ele saindo de um seminário daqueles que ele faz, um cidadão se aproximou dele e falou, olha, seu Divaldo, eu acho que o senhor só fala besteira, é um bobão, e eu te odeio. E o Divaldo olha para ele, pois bem, boa noite.
E continua. Aí o cidadão volta em cima dele e fala: o senhor não vai reagir, não vai falar nada? Não, eu não te odeio. Eu vou embora tranquilo, deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir. E você vai carregar contigo esse ódio que você sente por mim, inclusive quando deitar no seu travesseiro. E é verdade, né? É um exemplo de um homem pacífico, né? O Divaldo já está um pouco melhor do que nós, né? Eu diria que um pouco melhor. Mas então nós somos... Eu exatamente chamo ele de Divaldinho. É, né? É um dos seus queridinhos. É um dos meus queridinhos. Nós somos obrigados a repetir nesse assunto de hoje, mais uma vez, uma das grandes causas das nossas irritações, da nossa agressividade. Novamente, são aqueles dois mais citados pela espiritualidade. Tá? No Evangelho, eles estão no Livro dos Espíritos, enfim, na doutrina, em diversos livros, como os grandes males da nossa vida. O orgulho, a vaidade, né? E por isso mesmo, porque eles são tão importantes de serem combatidos no nosso íntimo, eles estão sempre sendo repetidos na nossa doutrina, estão sempre nos dando esse alerta. E, portanto, nós, espíritas, já somos muito responsáveis, mais responsáveis do que aqueles que não conhecem a doutrina. É claro que alguns não conhecem a doutrina e são muito mais brandos e pacíficos do que nós, são espíritos com a natureza já pacífica, são espíritos evoluídos, mesmo que não conheçam a doutrina, conhecerão a qualquer momento, mas nós temos a obrigação de controlar essas reações que não são de um homem pacífico, porque temos esses alertas. A doutrina nos ensina isso, tanto que estamos aqui falando disso, né? E no nosso dia a dia, muitas vezes, nós nos vemos descontrolados, seja em casa ou no trânsito, que é muito comum, numa fila de banco, né? De repente a gente se descontrola. A Luzia citou aí alguns adjetivos, acho que são adjetivos, né? Eu diria até mais um: fiquei possesso, né? Que tem muito a ver com o que a gente conhece na doutrina, né? E por que descontrolados, né? Porque afabilidade e doçura estão escassos nos nossos corações. O dia que nós tivermos mais afabilidade e doçura dentro de nós, porque nós sabemos que nós botamos para fora aquilo que temos no coração. E nós ainda temos muito dessa coisa animal, do passado, de ódio, de raiva, de briga, né? Quando nós tivermos mais afabilidade e doçura, é o que nós vamos colocar para fora nesses momentos. A vida nos remete a muita competição, a uma luta diária, essa necessidade, essa busca de vencer. Nossos corações estão cheios ainda desses sentimentos, desses instintos, né? Mas isso tudo faz parte da nossa vida num planeta tão materializado ainda como o nosso. Mas eu não estou querendo dizer com isso que não estou justificando. Nós somos assim porque estamos num planeta de provas e expiações. Não, é ao contrário. Nós estamos num planeta de provas e expiações porque somos assim. Então, não é uma justificativa. É uma tarefa que trazemos para cá, corrigir essa maneira de ser, né? O fato de estarmos num planeta de provas e expiações não nos impede de trazermos no coração, de desenvolvermos no nosso espírito a afabilidade, a doçura, a compreensão, a paciência, a empatia e, portanto, sermos homens, mulheres, jovens, crianças mais pacíficos. Vejam que são tantas qualidades, meus irmãos, que nos ajudam a chegar a ser pacíficos, que isso fica mais fácil, né? A gente pode dizer, porque podemos agir intimamente para ir adquirindo na nossa reforma íntima uma de cada vez, né? Ou duas de cada vez, você um pouco mais doce, você um pouco mais compreensivo. Agora eu vou desenvolver a minha paciência. Podemos fazer um plano de evolução para chegar a sermos pacíficos, né? E, afinal, nós estamos aqui nesse planeta para isso. A finalidade
evoluirmos, né? E nós temos hoje as redes sociais, que são um poderoso canal de aproximação das pessoas, de ensinamento, de carinho. Nós vivemos na casa espírita esse período difícil da pandemia, passamos esse período sem parar de fazer os estudos, os grupos de trabalho, né? Graças a esses recursos. Estamos aqui usando um recurso da tecnologia, né? Porém, infelizmente, elas também são usadas naqueles momentos de que não somos nada brandos nem pacíficos, né? São usadas para gerar ou extravasar muito ódio. E a gente vê isso aí. Nós sabemos de casos que causam até morte, né? Pessoas que sofreram agressões e a pessoa agredida se sentiu fragilizada, alguns não conseguiram suportar e foram até levados ao suicídio. Já ocorreram alguns casos. Porque na rede social, se nós pensarmos bem, prestarmos atenção, é até mais fácil, né? Ainda não ser manso e pacífico. É uma covardia, mas você está longe, às vezes são pessoas que nem se conhecem, na presença de alguém, ele pode revidar, né? Você pode ouvir o que não quer, ou até ser agredido, como o comediante lá do Oscar foi agredido, né? Mas na rede social, no máximo, você vai olhar e vai dizer: ele me respondeu aqui, não vou nem olhar, vou deletar e vou continuar agredindo. É muito simples, né? Infelizmente, nós vemos muito acontecer isso hoje. E nós temos que nos educar, porque é uma nova fase. A tecnologia não volta atrás, ela vem para ajudar, e é uma fase, é uma forma que nós temos que nos acostumar a também sermos brandos e pacíficos numa situação dessa, em que não conhecemos, em que estamos longe, né? E educar o nosso coração, revesti-lo de mansidão. Lembrando ainda, você quer falar alguma coisa, Luzia? Não, só enfatizar essa parte da educação, né? Porque se nós só podemos ser brandos e pacíficos, nos transformarmos, né, cada vez mais, melhorarmos, aprimorarmos, se nos educarmos. E aí eu não estou falando naquela educação das escolas, né, da educação formal, e sim da educação moral. Então, quanto mais nós nos educarmos, nos policiarmos, lapidarmos, nós conseguiremos essa brandura e essa passividade. Isso mesmo. E nós, como espíritas, devemos lembrar ainda que quando nós estamos nesse momento de cólera, nessa reação, né, agressiva, de raiva, de ódio, nós sabemos que atraímos irmãozinhos. O orbe terrestre, ele está cheio de espíritos, que somos nós que passamos para o outro lado, e muitos ficam aqui ainda próximo da crosta, porque são irmãozinhos ainda sofredores, irmãozinhos infelizes, que precisam de ajuda, e muitos que se comprazem no mal, na contenda, no ódio. E quando nós nos levamos a esse estado, a essa sintonia, que não é uma sintonia boa, nós sabemos que atraímos esses irmãozinhos. E se bobearmos, ganhamos aí um companheiro para ir tratar lá na câmara fechada, na casa espírita, né? É um irmãozinho que precisa de ajuda. E isso, muitas vezes, é o que leva uma situação simples, uma batidinha de trânsito, algo que poderia ser resolvido com uma conversa rápida, se transformar numa briga, às vezes ganhando proporções de uma agressividade imensa. Não é isso, Luzia? A gente não pode esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. E o que ainda nos prende num planeta de provas e expiações é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Cada vez que nós somos agressivos é porque nós achamos que fomos ofendidos de alguma forma, ou seja, o nosso orgulho foi ferido. Então, é muito que a gente tem que trabalhar. É esse orgulho que a gente ainda carrega e que nos prende, né, como se fossem duas algemas, né, duas bolas de ferro no pé, ainda no planeta de provas e expiações. É o planeta que é de provas.
Não é a cidade, não é o estado, não é o país. Porque a gente pode achar, esse Brasil não tem jeito. Não, é o mundo. Todos nós estamos ali mais ou menos na mesma situação. É um planeta, né? É um planeta de provas e expiações. Então, é muito natural que haja sofrimento, mas que esses sofrimentos não são castigos de Deus, e sim são instrumentos didáticos pelos quais o Pai se utiliza para educar esses filhos rebeldes, que somos nós, reticentes no erro, que somos nós. Mas nunca nos esqueçamos de quem está no leme desse planeta é o Mestre Jesus. Nunca se sofre sem uma justa causa. Pode até haver injustiça, mas não tem injustiçados, porque Deus é justo. E sendo justo, o que acontece conosco é mais do que justo. Então, as dificuldades, elas irão sim aparecer. E quando isso acontece, seremos agressivos, revoltados, ou seremos mansos e pacíficos, tentando absorver aquela dificuldade, qual é o ensinamento e agir da melhor forma, sem causar consequências desastrosas, ou seja, sem plantar sementinhas amargas, né? Ali para que depois nós possamos colher os frutos amargos também. Então, tudo isso a gente tem que pensar. É até uma questão de bom senso. Se eu planto algo ruim, eu vou colher as consequências desse ato ruim. Se eu planto uma coisa um pouquinho melhor, vou colher uma colheitinha um pouco melhor. Então, devemos aprender a pegar o limão e fazer uma limonada. Se tem uma fechada no trânsito, nós vamos revidar, vamos xingar a mãe, que a gente xinga a mãe. Quando eu estou com a minha mãe no carro, eu falo assim, xingar a senhora. Então a gente vai fazer isso, ou a gente simplesmente vai ignorar o fato, não permitindo que aquele fato contamine nem sequer um segundo do nosso dia, do nosso pensamento, né? Vai seguir adiante ou vai permitir que se contamine? No supermercado, uma pessoa passa com o carrinho em cima do nosso pé, e aí as mulheres tinham acabado de sair do salão e feito as unhas. O que a gente, nem que seja por pensamento, a gente vai xingar ou vai respirar fundo e relevar? Vai se permitir contaminar por aquilo ou vai reagir pacificamente? Receber uma resposta atravessada, essa eu acho a mais difícil. A gente vai retribuir, né, no mesmo tom, ou a gente vai tentar apaziguar a situação? Fala assim, não, vamos pensar com a cabeça? E se isso? Ou seja, nós queremos ter paz ou nós queremos ter razão? A gente tem que começar a pensar nisso. Porque o outro pode te dar um presente, mas se você não aceita, o presente continua sendo do outro. Agora, se eu aceito, o presente passa a ser meu. A mesma coisa são as agressões. O outro pode vir com a agressão. Se eu aceito, então eu estou recebendo aquela agressão e me contaminando. Eu posso simplesmente não aceitar e a agressão vai ficar com o outro, né? Todo aquele sentimento, toda aquela atmosfera, toda aquela energia pesada. Também no Evangelho tem uma passagem, logo quando os discípulos, né, quando Jesus começou a pedir a seus discípulos, seus apóstolos, para irem, né, caminhando de porta em porta, pregando, né, os seus ensinamentos, o que ele falou? Primeiro que não bater com os gentios, porque ele sabia que os gentios não estavam preparados ainda, olha o respeito, preparado para receber a mensagem. Então, se batesse na porta do lar e ele recebesse, dizia, a paz esteja convosco, e a paz entraria naquele lar. Mas se por um acaso aquele lar não os recebesse, simplesmente diria mesmo, bateria os pés, né,
gerar poeira e seguiria adiante. Ou seja, ele não mandou revidar, ele não mandou impor, ele não mandou mais nada. Simplesmente segue adiante, porque a paz voltará com você. Ou seja, ele foi ofertar paz e o outro não aceitou. A paz volta para com quem estava. Aí tem mais um casinho aí que eu quero contar. Tem um caso, acho que eu já até contei aqui, do Chico, que Chico era uma pessoa ocupada, bastante, né, porque ele trabalhava. Então, tinha uma senhora que queria falar com o Chico. Aí foi em casa, disseram que ele estava no trabalho. Aí ela foi no trabalho, disseram que ele já tinha saído e estava no centro. Ele chegou no centro, ela também não encontrou. Aí ele já tinha ido para casa. Então, ela ficou correndo atrás do Chico, e o Chico realmente esteve naqueles lugares, mas saiu, já tinha saído. Não se encontraram. Quando ela finalmente encontra o Chico, vai dar uma bofetada no Chico. Aí o Chico respira fundo, aí aparece Emmanuel e fala assim, atende a ela. Aí o Chico, pacificamente, assim, desculpa, minha senhora, porque eu sou um homem muito ocupado, eu não tinha a menor intenção de lhe causar esse transtorno, de fazer a senhora perder o seu tempo. E aí viu que escutou o que ela queria, atendeu às suas necessidades. E aí, quando ela foi embora, Chico vira para Emmanuel e fala assim, mas eu tinha razão, né? E Emmanuel responde, você tinha razão, mas ela tinha necessidade. E é isso que a gente tem que pensar. Outro caso, aliás, 2 casos que eu vou contar de Gandhi, um que todo mundo conhece, né? A forma com que Gandhi encarou os soldados britânicos, né? Na pacificação. Eles iam, ficavam ali em fila até cansar, né? Até cansar. Porque aquele que bate, aí tem outro caso também. Eu vou contar depois esse outro caso. E tem outro caso de Gandhi, que o neto dele, o neto de Gandhi, cometeu um ato assim absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. E aí foi confessar para o Gandhi o que ele tinha feito. E já estava esperando o castigo. Aí o Gandhi chegou e falou assim, se você foi capaz de cometer tal ato, então fui eu que falhei, porque eu não te dei educação moral suficiente. Então eu vou me punir, eu vou fazer uma greve de fome. E aí o neto sentou para comer, e Gandhi na fome dele. E o neto foi se incomodando com aquilo, se incomodando, aí foi e pediu perdão. Depois de uns dias, pediu perdão. Eu nunca mais vou fazer isso. Ou seja, mais uma vez, ele, pelo exemplo, ele educou e conscientizou o neto. Talvez se ele tivesse sido agressivo, talvez o neto não tivesse se convertido. Então, só conseguiremos seguir esses exemplos, ter essa mansuetude e a pureza no coração, se nós compreendermos o que está no planeta de provas e expiações e tirarmos a melhor forma daqui. Ou seja, não é porque eu estou num planeta desse ou porque eu estou sofrendo, mas sim, para quê? Para que eu vim aqui? Por que eu encarnei exatamente aqui, nesse exato momento? Para evoluir. A resposta é muito simples. Nós encarnamos simplesmente para evoluir. Então, não esqueçamos disso. O nosso histórico de violência, né, vem desde os primórdios. Nós tínhamos que usar a violência para poder sobreviver. Né? Os reinos, antigamente, eram tomados por violência. Por isso até que achavam que Jesus, quando veio, que disse que era rei, então ele vinha pela violência. Quando ele não veio, o pessoal não entendeu muito, né? Principalmente Judas, que era um zelote, não entendeu muito por que Jesus não era agressivo. Mas com conhecimento, os conhecimentos que nós temos hoje em dia, que a doutrina nos traz, a bendita doutrina, já temos material suficiente para nos conscientizarmos que é preciso mudar, que é preciso agir de uma outra forma, mais branda, que é preciso acabar com esse ciclo vicioso.
A ciência, ela já comprovou que o excesso de ansiedade, de agressividade, pode até nos levar a um câncer, ou até desenvolver uma doença psicossomática. E aí, eu vou contar mais uma historinha. Tinha um mestre que era considerado mestre da paciência, né? Ele tinha uma paciência, assim, invejável. E aí, teve um cidadão que falou assim: vou tirar esse mestre do sério, não é possível que ele tenha tanta paciência assim. E passou ali, xingava, xingava, humilhava, e ficou o dia inteiro xingando, falando impropérios, aquele mestre ali naquela confusão no ouvido dele. Quando chegou no final do dia, o mestre estava intacto, porque simplesmente ele não comprou, ou seja, ele não recebeu esse presente de grego, né? Esse presente que o outro estava querendo dar para ele. Ele estava intacto na sua paz. E o outro, o agressor, ele estava cansado, já não aguentava mais agredir, falar, retrucar, passou o dia inteiro naquela atmosfera pesada, ele estava exausto. Ou seja, realmente somos nós os primeiros prejudicados quando nós realmente cultivamos, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de ato. Então, adquirir e manter a paz interior é exclusividade da minha responsabilidade. A minha paz pertence a mim. A manutenção da minha paz é minha responsabilidade. Mesmo que o ambiente seja hostil, em meio a um grande problema ou a um grande sofrimento, mesmo assim é preciso e eu posso manter a minha paz interior. Se alguém me oferece um presente e eu não aceito, o presente continua sendo do outro, a gente não pode esquecer disso. Então, temos que nos conhecer, olhar para dentro de nós mesmos e assim sabermos o que nós precisamos eliminar e o que nós precisamos incrementar, incentivar dentro de nós. E o que determina a minha paz não é o ambiente físico, não são os problemas, não são as pessoas com as quais eu convivo, e sim a minha conexão com Deus e com seus trabalhadores de luz. É isso que determina a minha paz. Jamal. É isso aí. E eu lembrei mais uma historinha, nós estamos com tempo escasso, vou falar rapidamente, do Divaldo, novamente, do rapaz que foi criado, é o rapaz que fazia facas. Ele foi criado na Casa do Caminho, e tudo que ele conseguia para fabricar uma lâmina, pegavam ele fabricando, ele dizia que queria matar alguém. E assim foi, foram controlando, e ele cresceu. Quando ele saiu da Casa do Caminho para ir trabalhar, levar a vida, Divaldo chamou ele e falou: olha, se alguma vez você novamente tiver vontade de matar alguém, volte aqui e venha me matar, porque eu sou o responsável pela educação que te dei. E depois, Divaldo, num seminário espírita no estado, numa cidade que eu não lembro qual, encontra um grande artista que pintava quadros maravilhosos e era o rapaz. Ele falou para o Divaldo: eu não precisei voltar. É muito lindo. Mas, para encerrar, eu queria só dizer que nós temos muitos exemplos do nosso modelo Mestre Jesus, né, nos ensinamentos dele, para sermos brandos e pacíficos. Por exemplo, quando ele diz: se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra face, perdoai para que Deus vos perdoe. Quando Jesus responde à pergunta de Pedro: mestre, devo perdoar 7 vezes? Então, Jesus diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Paciência, né? Então, são muitos ensinamentos. E tem um encontro de Jesus com o sacerdote Hanan, que eu ia tentar resumir aqui alguns trechos, mas eu vou sugerir que vocês leiam no livro Boa Nova, no capítulo 3, Primeiras Pregações. E o que eu queria ressaltar, esse livro é de Humberto de Campos, né? Psicografado pelo Chico, e
como ele coloca as reações de Jesus. Se vocês lerem o trecho, vocês vão ver que o sacerdote Hanan, ele provoca Jesus. O que você veio fazer aqui? Jesus diz, eu vim montar o reino de Deus. Quem é você? Quem são os seus aliados? Você conhece algum príncipe? Jesus, meus aliados são todos, virão de toda parte. E o Hanan diz, ele encara Jesus mesmo, ele agride. É claro, os tolos e doentes estão por toda parte, enfim. Mas eu vou ressaltar só como Humberto de Campos descreve a forma com que Jesus dá cada resposta dessa. Com modesta nobreza, com grande serenidade, com humildade. Cada resposta, tem um comentário depois, responde Jesus com energia serena, convictamente. Aí chega um momento, né, que ele, no final, Jesus olha para ele e, com essa energia serena, diz: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é o superior da boa vontade. Quando ele perguntou quais seriam os aliados de Jesus. Isso desmonta o sacerdote. Ele era um juiz, é um juiz que depois vai ser o que condena Jesus dentro do Sinédrio e ataca intensamente, mas ele sai dali desconcertado com as respostas de Jesus. Se tiverem a oportunidade, leiam esse trecho, que é muito interessante. Boa Nova, capítulo 3. Então, nós precisamos, irmãos, trabalhar o nosso orgulho, nossa vaidade, para que nós, então, sejamos mais pacíficos nos momentos mais difíceis, né? Ser pacífico na praia, com os amigos, é fácil, né? E lembremos do mestre, desses exemplos todos, desses ensinamentos. E exemplo, o que ele faz aqui diante de Hanan, ele está vivendo ali, o sacerdote, aquele juiz, desafiando ele, querendo mesmo tirar ele do sério, como a gente diz, né? E, no entanto, ele se mantém dando respostas com todas essas características que Humberto de Campos coloca, que eu ressaltei aqui. E lembrando que é muito importante para nós que Jesus, na bem-aventurança, ele disse que os mansos e pacíficos herdarão a terra. E estamos num planeta a caminho da regeneração. Vou deixar isso aí para a reflexão de cada um. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. E a Terra está se transformando no planeta de regeneração. Obrigado por hoje. É isso. Deixa eu falar, dar boa noite para os nossos amigos que estão aqui conosco. Kênia e Rosane, queridas amigas, trabalhadoras fiéis. Minha tia linda, Edila, baianinha querida. Francisca também, grande amiga, Márcia Lírio, querida, Nilra Blanco, também parceira, e Rosane, vou botar aqui, Rosane, peraí. O estudo de hoje, muito edificante, oportunidade para repensar nas nossas ações. Deus abençoe e até a próxima semana. Nós é que agradecemos, porque bem-aventurados os aflitos, porque essa aflição, ela nos dá estímulo para que nós nos esforcemos para sair daquela zona de desconforto, né? Mas nós já nos habituamos a ela. E com o conhecimento da doutrina espírita, já não temos condições de sairmos de ficarmos, né, nessa zona de conforto. Ela já nos dá condições de sair dessa zona de desconforto, né, com mansuetude, com paz, reagindo a cada problema com paz e mansidão. E assim nós vamos dando exemplo de paz e mansidão àqueles que cruzarem nosso caminho, seja por uma vida ou seja por um momento. Então, a exemplo do Cristo, amemos sempre. E, como Divaldo, né, Divaldinho, foi tão citado hoje, esse baianinho querido e amada, ele sempre fala, não importa que o outro não nos ame, o importante
é que nós amemos. E João, né, que era o apóstolo mais doce, já no finalzinho, que o único que não foi, né, assassinado, né, que morreu de velhice, já no finalzinho, né, já com mais de 100 anos, que não conseguia mais pregar mais nada, ele só falava assim: meus filhinhos, amem. Então, é esse o recado que eu deixo para vocês. Que o coração de vocês estejam sempre banhados de amor. A paz do Cristo, a luz do Cristo, o amor do Cristo seja uma constante na vida de vocês. E que nós todos consigamos fazer não só brotar, mas também cultivar e manter esse amor, que é o amor que traz essa serenidade, que traz essa mansuetude. O amor a nós, o amor ao próximo, o amor ao Pai. Vamos orar? Vamos orar para agradecer a esse fantástico, né, momento. Quer falar alguma coisa, Zé Mauro? Não, só agradecer a todos e lembrar que vocês podem pegar esse link que vocês entraram, divulgar para os amigos, né? Tem alguns comentando aqui, até semana que vem, e que semana que vem estejamos aqui e vocês podem convidar amigos para estarem junto conosco. Um abraço, muito obrigado, boa noite, vamos à oração final. Kênia, obrigada, meus irmãos, pela oportunidade de estarmos juntos toda semana para uma noite maravilhosa de estudos edificantes. Até a próxima. Até a próxima, minha amiga. Então, graças a Deus por esse momento, Pai, agradecemos por estarmos juntos, conversando um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre as suas leis, momentos que nos levam à reflexão, Pai, momentos de ternura, momentos que sentimos bem de pertinho os seus trabalhadores espirituais, os nossos mentores que colam do nosso lado e ficam felizes por nós estarmos dando um passo em sua direção. Agradecemos, Pai, essa oportunidade do aprendizado, do compartilhamento. E rogamos que possamos estar juntos mais uma vez, reunidos em seu nome, na próxima semana. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Deus abençoe, que tenha uma semana esplendorosa e cheia de bênçãos e de paz e de mansuetude. Até a próxima. Boa noite, Luzia. Boa noite, irmãos. Zé Mauro. Até a próxima. Fiquem com Deus.